Cultura clássica, pesquisa e o mercado editorial. Bom, pessoal, esta nossa aula dedica-se aos assuntos da inserção da cultura clássica, tanto na pesquisa acadêmica e nas nossas pesquisas pessoais, quanto no mercado editorial, tá? E eu destaco o mercado editorial porque é um mercado mais sério no qual a cultura clássica entra, tá? Eu não vou me dedicar aqui a falar sobre a inserção do assunto da cultura clássica em qualquer outro tipo de mercado, até porque os outros não vão se utilizar tanto assim da cultura clássica, mas de algum apanhado, talvez, de algo da cultura clássica, enfim. Mas, principalmente o mercado editorial é que vai fazer grande diferença a quem quer trabalhar com a cultura clássica em alto nível. E é a isto que eu me refiro. Mas, sobre a cultura clássica, então, uma coisa que nos vem sempre, uma coisa que pode ser o que dá início à nossa investigação aqui, é justamente de onde vem tanto a inspiração quanto a necessidade de pesquisas, tá? Ou como produzir academicamente, também é uma outra pergunta que eu vou tentar aqui dizer em pouco tempo como se faz isso ou o que é isso, né? Mas a primeira coisa que eu destaco, tá, é de que, vamos lá, nossos trabalhos, um trabalho no campo da cultura clássica, na área da cultura clássica, na área das línguas antigas, na área do latim, do grego, tá? Isto é um campo, né, o das humanidades, ele é um campo muito amplo e ele surge, então, as pesquisas elas são limitadas. O que eu quero dizer? Tá? As pesquisas elas são recortes dentro de um campo de estudo muito amplo. Eu posso fazer desde a publicação da tradução de uma poesia latina, de uma ode de Horácio, de uma poesia lírica de Catulo, ou de um pequeno trecho de um texto, posso fazer uma publicação em artigo disso, quanto estudar a ideia de um conceito ou de um conceito filosófico, por exemplo, ou a ideia de uma figura imaginária, a ideia de uma divindade dentro de uma obra poética de Ovídio, Virgílio, seja como for. Tá? Então eu tenho muitas aplicações e também posso estudar algo dentro da área didática. Tá? Posso ingressar em um mestrado ou concluir um curso de graduação com trabalhos desses tipos, também com trabalhos mais no intuito de criar algo pedagógico, criar uma ferramenta pedagógica, etc. Então, há muito que se estudar nessa área. Então, há muitos campos de pesquisa dentro desta área das humanidades. Quando eles são importantes ou não? Ótimo. Isso é uma pergunta que muitos podem se fazer. Qual é o assunto mais importante para se pesquisar nessas áreas? O que interessa ao mundo sobre isso? Olha, interessa tudo que for bem feito, eu diria. Mas a nós, pessoalmente, então vamos voltar lá àquilo que nós já falamos, então, primeiro de tudo, nós vamos ter aqui, tá, uma base cultural. Vamos chamar assim de uma base cultural, certo? Tá? Uma base cultural. Se nós pensarmos nessa base de cultura, essa é uma base que é formada por várias investigações, ou como eu falei, por perguntas. Tá? Por perguntas que nós fazemos a respeito de temas mais gerais, como temas da história, ou mesmo quando eu me pergunto sobre algo da minha própria vida e leio nos poetas, né? Conheço a poesia. Então esta base cultural aqui, ela é uma base de exploração, ela é uma base que nós formamos
por meio da nossa exploração, dos nossos estudos pessoais, dos nossos interesses, não acadêmicos ainda, não como o interesse de publicar algo, de projetar algo, não. Isto aqui surge dos nossos estudos, né? Uma base cultural que nós vamos formar a partir daquilo que nós queremos aprender, porque faz parte da realidade, porque é algo bom de ser aprendido, porque é algo do meu interesse pessoal. Então eu teria aqui essa base enorme, se nós pensarmos assim, ela é enorme, né? Nós podemos nos servir de inúmeras matérias aqui, aqui eu estou falando das artes liberais, do estudo do latim, do grego, dos exercícios que eu fizer, podem ser exercícios de escrita, tradução, poéticos, etc. Dessa base cultural aqui, desses interesses pessoais, desses estudos bem feitos que eu desejo fazer, dessas minhas horas leitura, tá? Dessas minhas práticas pessoais que eu tenho aqui, ou seja, meu próprio treinamento que eu faço como autodidata, por exemplo, ou mesmo dentro do meio universitário ou escolar, é que vão surgir alguns pontos de maior interesse. Vão surgir dali alguns pontos mais interessantes, mais pesados, nós vamos dar certo valor, dúvidas mais difíceis de serem respondidas. Então nós vamos começar, quando nós temos então estes pontos, nós vamos começar a entrar neste outro campo aqui. Nós vamos entrar num campo das dúvidas mais pontuais, das dúvidas mais técnicas, das nossas questões mais profundas. Então nós vamos adquirir a partir de uma base cultural, como falei, de uma formação que é maravilhosa de ser feita, que vale muito a pena ser feita, que seja feita. Tá? Que é a base de tudo que vai sair da nossa cabeça depois, academicamente, ou de uma certa obra, ou seja, é o que vai ser a causa de tudo isso, na verdade. O principal está aqui, né? Vamos dizer que o principal vai acontecer no eixo, tá? Se nós pensarmos assim, há um eixo aqui, vamos pensar dessas pesquisas, há um eixo que é o nosso interesse pessoal. Vamos pensar aqui que há um interesse pessoal que nós nutrimos, há um interesse real em conhecer a verdade, em conhecer a história, em conhecer essa cultura, em conhecer a nós mesmos, em conhecer, por exemplo, outros tipos de entes, seres, objetos que nós queiramos aprender, queiramos estudar. Beleza. Mas aqui então eu vou ter nesse outro campo, depois da minha formação, da minha base cultural, eu vou ter aqui um aprofundamento. Certo? Um aprofundamento. Este aprofundamento aqui interessa muito ao campo acadêmico, da produção acadêmica. Como falei, podem surgir diversos assuntos importantes. O importante é que nós queiramos realmente aprender essas coisas, pesquisar sobre essas coisas que surgirem para o nosso aprofundamento pessoal. Então a universidade, o papel principal da universidade, isso não sou eu que estou inventando aqui, tá? O que está escrito no regimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, e nas universidades federais brasileiras, é que a universidade quer ou preza pelo melhoramento ou pela excelência intelectual, né, ou por um aumento da capacidade intelectual dos seus alunos. Ou seja, a universidade está lá, ela é pública, ou pode ser pública também, mas as universidades estão aí para que nós nos beneficiemos disso, para que nós tenhamos um melhoramento intelectual, nós tenhamos a busca de uma perfeição intelectual dentro da nossa área. Então elas estão lá para servir aos nossos estudos nesse sentido, ou seja, para não só facilitar, nos dar material para isso, mas nos dar uma direção, né? Tem outros professores que estão lá há mais tempo, tá? É bom procurar os melhores, é claro, para nos orientar, para que nos orientem, tá? Não qualquer um.
que diga que estuda o assunto. Não, é bom conhecer os orientadores, né? Caso alguém vá fazer um programa de mestrado, por exemplo, vá concluir a sua graduação, tá? Mas é bom até mesmo para aqueles que estão em fase de escolha de qual graduação fazer, de qual área estudar e tudo isso, para perceberem que esta graduação, mesmo a escolha de uma graduação, já poderia vir aqui da ideia de um aprofundamento numa área específica, visto que nós podemos estudar inúmeras áreas antes de entrar para uma universidade e depois pensarmos assim, não, olha, eu já estudei muitas coisas e depois de aprender muito sobre matemática, ciências, literatura, etc., eu escolhi estudar literatura. Ótimo, então tu vais te aprofundar na literatura, né? Isso vai ser um aprofundamento. Então nós vamos ter essa base cultural, esta base que vem de uma investigação geral, para começar a entrar em investigações mais específicas dos nossos assuntos de interesse maior, de interesse mais dedicado, ou que nós dediquemos mais tempo a eles. Tá? Então, a partir daqui, vão aparecer para nós, tá? Vão aparecer, a partir desse momento que nós temos, de aprofundamento de vários temas, como falei, vão aparecer para nós alguns problemas de projeto, né? Então, problemas de projetos. Esses problemas vão dar origem a hipóteses que nós vamos criar. Hipóteses. Nós vamos pesquisar especificamente para resolver essas hipóteses, ou seja, já não é mais uma pesquisa de cunho geral, já não é mais uma pesquisa, como eu falei anteriormente, que diz respeito a uma formação da nossa erudição, da nossa cultura, certo? Mas é já agora uma pesquisa para entrar como uma faca, né? Entrar como uma navalha afiada no assunto que nós desejamos estudar. Depois nós podemos testar essas hipóteses, podemos pesquisar a respeito dessas hipóteses, elas podem ser, vamos dizer assim, instrumento da nossa pesquisa. E aí sim nós vamos ter, a partir disso aqui, de um problema de projeto, de um tema, primeiro de tudo, de um tema que surge lá do nosso aprofundamento, nós vamos ter os problemas, as hipóteses, e nós vamos adentrando mais e mais e mais na nossa pesquisa e nós vamos ter o nosso plano, né? Planejamento, tá? Nosso planejamento de estudo acadêmico mesmo em si. Então, esse planejamento ele vai se dar de acordo com, principalmente com esses problemas, com essas hipóteses, com esse tema, com o que eu tenho sobre o tema, com as minhas pesquisas iniciais, com aquilo que eu quero desenvolver. Ou seja, tudo vai estar centrado aqui nesta parte, nesses problemas que vão aparecer para nós dentro da nossa área. Quando eu falava em pesquisa para a erudição, nós também temos algo muito semelhante. As nossas dúvidas, ao invés de problemas, vamos pensar assim em dúvidas gerais. Dúvidas gerais, certo? Elas podem nos fazer pensar em diversas hipóteses também e querer pesquisar hipótese a hipótese, querer pesquisar nos livros de história, nos livros de literatura, nos autores, etc. Certo? Então, o estudo para erudição ele também pode ser planejado com relação, portanto, àquilo tudo que nós já falamos, né? Com relação a essa exploração dos diversos assuntos que nós não sabemos, das nossas áreas de ignorância, das nossas áreas de conhecimento, etc. Muito bem, pessoal. No campo da literatura, no campo dos estudos clássicos, então, e é aqui que eu quero chegar, nós vamos poder fazer algo muito, muito importante e muito valorizado pela academia nesse sentido, ainda falando de pesquisa acadêmica, nós vamos poder pesquisar, tá?
nós vamos poder pesquisar em fontes primárias, em poetas. Nós vamos poder ler, por exemplo, na literatura, né, os próprios poetas, fazer traduções diretas dessas poesias. Nós podemos pesquisar dentro dessa literatura tendências históricas ou comportamentos humanos que nós quiséssemos entender. Então aqui, quando eu falo em pesquisar em fontes primárias, antes eu estava falando mais em assuntos próprios de um curso ou de um estudo em letras, mas agora eu posso falar de um estudo em história, antropologia, filosofia, em qualquer outro estudo em que eu vou me usar de fontes clássicas, por exemplo, e não só clássicas, mas medievais, renascentistas. Mesmo em física eu tenho fontes primárias em latim. Quando vou estudar física, vou estudar matemática, por exemplo, nós vamos ter fontes primárias em latim também. Qualquer estudo de história da ciência, qualquer estudo que entre na história da ciência, pode nos levar a procurar escritos originais de determinados autores, em qualquer área, mesmo na química, mesmo na biologia. E, portanto, isto tudo me leva a, vamos dizer, a um valor mais prático das habilidades com latim e grego antigo, nesse caso aqui. A partir também das fontes primárias, ou quando eu pesquiso em fontes primárias, eu posso pensar que, tendo essa habilidade de ler e escrever em latim, e tendo essa habilidade com as letras, vão surgir então os trabalhos acadêmicos de tradução. Notem que eu estou falando só de trabalhos acadêmicos para depois falar de uma produção editorial, e vocês já vão entender por quê. Então, a partir dessas habilidades, desses conhecimentos, desses aprofundamentos, agora nós falamos da formação de uma base comum, o estudo das línguas, depois nós aprofundamos o estudo das línguas, depois nós fazemos alguns trabalhos, artigos e tudo isso, nós podemos chegar aí a um trabalho de tradução. Tá? Traduções. As traduções requerem certa experiência. Então, experiência de leitura, conhecimento da língua, conhecimento das línguas. Aqui o conhecimento deve ser o mais profundo possível das duas línguas, de ambas as línguas de uma tradução, ou grego e português, ou latim e português, ou latim e grego. Nós temos que ter uma certa plasticidade criativa para encontrar a tradução correta. Nós também temos de ter certo conhecimento teórico, tá? Teoria. Nós precisamos ter um conhecimento da teoria das traduções. Entender que as traduções possuem, por exemplo, tá? Elas possuem funções. Elas possuem funções diferentes. E de acordo com a função, elas vão possuir estruturas diferentes. Elas vão possuir estilos diferentes. E tudo mais que nós quisermos encontrar aqui nos diferentes tipos de tradução. Então, quando eu falo aqui em tradução, não há apenas um entendimento sobre tradução. A tradução não é só a tradução do Google Tradutor, não é só a tradução de uma inteligência artificial que ela pode fazer, tudo isso. Eu sei que ali pode variar estilo, pode fazer várias coisas, isso é interessante, mas as traduções, elas, vamos dizer assim, elas precisam ser estudadas à parte, né? O modo de traduzir, até mesmo para que o tradutor entenda e possa autoavaliar-se na sua qualidade. Tá? Então, quando eu falo aqui de tradução academicamente, há um espaço muito amplo para vários tipos de tradução. Tá? Inclusive, é possível que uma pessoa faça uma tradução usando-se de uma teoria num mestrado e depois num doutorado ou num outro mestrado faça a mesma tradução do mesmo livro usando-se de outra teoria, usando outros métodos,
Poderia ser feito isso. Tá? Então, quando nós falamos do trabalho de tradução ou de pesquisa, nós estamos falando aqui, em geral, nós estamos falando aqui dessas possibilidades de estudo ou de produção intelectual que vão surgir do nosso aprofundamento e que é muito importante que surjam de um aprofundamento e não antes disso, não quando ainda estamos numa fase de busca mais geral, cultural, porque senão este trabalho aqui pode se tornar extremamente pesado e infrutífero, certo? Bom, falei de traduções, falei do trabalho acadêmico. Por que eu falei antes disso, do que antes sobre produção acadêmica, do que a produção editorial? Porque a produção editorial vai surgir principalmente de uma atmosfera cultural que normalmente quem planta ou sai de altas escalas, tá? de uma alta cultura, muito formada pela academia também. Bom, talvez nós tenhamos sim a propaganda nós temos muitas propagandas na internet sobre a produção, sobre produção cultural, sobre clássicos, tudo isso, mas a gente sabe que, pelo menos nós temos no Brasil, até mesmo no Brasil, que não tem uma forte tradição nas letras, na cultura clássica em letras, assim, tão forte quanto em outros países da Europa, em outros países até mesmo da América Latina. Ainda assim, nós temos uma produção intelectual acadêmica ininterrupta que pode ajudá-los muito, até mesmo a que leiam livros originais em grego e latim, a que estudem sobre certos temas da literatura. E é claro que vai ter também no meio disso muita porcaria, e nós precisamos falar sobre a verdade. Vai ter no meio disso muita coisa ruim dentro da produção acadêmica, isso acontece, mas nós temos também algo muito bom. Tá? Nós temos também produções excelentes que se tornam livros, se tornam, no fim, produções editoriais. Tá? Então, a experiência que se ganha academicamente pode se tornar uma produção editorial em qualquer área. Ou mesmo pode ditar uma produção editorial, uma curadoria editorial, certo? E aqui que eu quero chegar. A possibilidade e a demanda atual por livros de cultura clássica, livros de diversas finalidades. Nós podemos ter livros, então, nós podemos ter as traduções, como nós falamos, traduções, livros didáticos, tá? Nós podemos ter os livros jornalísticos mesmo, jornalísticos. Nós podemos ter livros meramente informativos. Nós podemos ter livros que partem de teses ou dissertações acadêmicas, tá? Livros para resolver questões nesta área, e eles são importantes também. Muitas vezes eles podem ser tão atuais a serem publicados por editoras como a própria editora da universidade, por exemplo. Tá? Então vamos pensar aqui: teses, dissertações. Nós temos, portanto, um mercado enorme. E aqui eu falo da experiência do próprio Instituto Hugo de São Vítor, que por muitas vezes nós tínhamos uma pequena lista de tradutores, principalmente da língua latina, que estava totalmente ocupada e não podia fazer um certo trabalho, e nós não encontramos bons tradutores além deles para fazer esses trabalhos, certo? Até porque professor de latim normalmente está preocupado com alunos e não consegue fazer grandes traduções o tempo todo. Pode fazer alguma pontual, pode se dedicar a isso durante um certo tempo, mas às vezes não tem como fazer livros gigantescos, né? Traduzir uma série de livros, por exemplo. Tá? Então, assim, nós temos dentro de uma pesquisa, de um mercado editorial, nós temos inúmeras possibilidades
e eu enfatizo certamente a possibilidade da tradução pela busca das fontes primárias dentro da universidade. Então, há muitos tradutores que trabalham, como eu vi até mesmo aqui em casos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, casos de professores do direito que precisavam de traduções diretas de livros originais para uso em sala de aula. Então, nós temos sim uma demanda que se forma, que aumenta, tá? De produção de traduções pontuais, também traduções maiores, traduções grandes para o mercado. E nós temos o caso do Instituto aqui também, que produz muitos livros que datam, pelo menos, do período do Renascimento, foram escritos em latim e, por uma questão didática, são traduzidos e nós precisamos, às vezes, de tradutores, por exemplo. Tá? Então, mas que tipo de tradutor que nós queremos? O melhor possível, o melhor tradutor possível, aquele que tem experiência, aquele que estudou bem o latim e o grego, aquele que estudou bem a língua portuguesa, que pode escrever bem em bom estilo em português, por exemplo. E nós agora pensamos, certamente, eu já aproveito para falar nesta ocasião, que nós pensamos em produzir também nossos próprios tradutores, produzir pessoas para que nos auxiliem em projetos futuros, etc. E a Escola Clássica tem um grande papel nisso também. Mas não somos só nós que vamos precisar de tradutores. Há outros clubes, há outros centros, há outros institutos, instituições, outras editoras espalhadas pelo Brasil que vão precisar disso. Alunos universitários, professores acadêmicos, nós vamos ver, isto cada vez deve aumentar mais, porque o Brasil está compreendendo a natureza da sua própria ciência, da sua própria herança, e voltando-se um pouco mais ao latim, ao grego, nós temos aqui, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um trabalho muito interessante de alguns professores de grego que estão traduzindo obras como a Ilíada, a Odisseia, estão traduzindo obras antigas, e isto é um trabalho fantástico de ser feito, é necessário para o público, para o leitor brasileiro, é necessário para o nosso país, e é claro, não deve ficar só por isso, tá? Não deve ficar apenas por essas poucas obras, né? Então nós vemos que países de hispanohablantes, tá? Nós vemos que países de espanhóis ou descendentes de espanhóis, por exemplo, produzem muito mais do que nós, mas muito mais traduções do latim e do grego, produzem muito mais temas em humanidades. Os americanos e os ingleses, então, têm uma produção absurda e nós, de certo modo, ficamos à mercê dessas traduções de inglesas ou espanholas, por exemplo, e não temos as nossas próprias bem feitas em bom português, em bom estilo. Muitas vezes não as encontramos em abundância de temas mais específicos, autores mais esquecidos, que são importantes também. E é por isso que eu digo, o nosso mercado é infinito, mercado editorial. Então, aqueles que quiserem participar desse mercado, eu tenho certeza que tem uma grande oportunidade. Aproveito para falar do nosso do curso Officia Literarum. O curso Officia Literarum, ele quer proporcionar aos alunos da Escola Clássica uma formação e a identificação ou a percepção de bons critérios para desempenharem esse trabalho. Então, depois que o aluno estuda latim, estuda grego, pratica muito bem essas línguas, conhece a literatura, obtém essa base geral da qual eu falei, conhece algumas artes das artes liberais, e depois que começa a entrar nos seus aprofundamentos, vai chegar o momento que ele pode participar sim de traduções, pode servir nesta área, pode fazer bons trabalhos de pesquisa. E isso para nós é extremamente importante, tá? Tanto formar esses alunos para o mercado editorial, quanto formar professores, e o nosso curso ele tem justamente essa intenção agora de dar bons critérios, de levar a verdade nesta área também,
apontar quem está fazendo um bom trabalho, apontar quem não está fazendo um bom trabalho, etc. Claro, sempre tudo com muito cuidado, com muito, vamos dizer assim, com muita observação da verdade mesmo a respeito desses assuntos, para não cometermos injustiças, certamente. Então, muito bem, pessoal. Nós vemos aqui, além dos trabalhos, além desses trabalhos, então, de tradução em livros didáticos, jornalísticos, nós vamos ter uma mão de obra que não acaba mais em cada uma dessas partes. Nós vamos ter pessoas para traduzir, por exemplo, literatura, tá? Literatura, notas, trechos, tá? Trechos de livros antigos. Nós temos aqui auxílio em materiais didáticos, né? Fazer parte do material didático também em notas, trechos, etc. Então, há uma demanda, sim, para essas línguas antigas. Uma outra coisa que eu destaco é o trabalho de revisão, tá? De revisão de textos. E aproveito para dizer que isso é muito importante. Muitas vezes um texto, tá? Muitas vezes um texto antigo, um texto em latim ou grego que é utilizado numa edição, ele pode vir com problemas, ele pode ter sido copiado de uma fonte duvidosa, ele pode ter sido copiado de uma fonte com algum tipo de erro, etc. Pode ser que alguma letra, algum caractere se perca no arquivo e tudo. Então, muitos livros precisam sim de revisão de obras bilíngues, por exemplo, de obras publicadas em latim e grego. Tá? E mesmo para quem vai fazer um trabalho só em português, é também importante aproveitar-se de toda a cultura que possui no assunto, nas áreas das humanidades, quando for fazer trabalhos técnicos específicos nessas áreas, sobre temas, como eu falei antes, mas com relação ao aprofundamento da cultura e da erudição, por exemplo, vai ter de usar todo o seu conhecimento para suas traduções. Tá? Então, em termos em problemas mais técnicos da área das humanidades, um aluno que conhece o básico, tem erudição, tem o conhecimento da língua grega, da língua latina, tem o conhecimento dos clássicos, pode sim também fazer o seu diferencial, por exemplo, nesse mercado da produção editorial, tá? Mercado editorial brasileiro. E eu diria muito sobre o mercado editorial brasileiro, porque é sim um mercado com mais potencial ainda do que outros que já tem muitas obras publicadas, que já tem obras até mesmo consagradas. Pessoal, isso aqui foi um apanhado bem geral do tema, tá? Tentando deixar aqui um apanhado bem geral do tema, de como surge um trabalho de pesquisa, como surgem esses assuntos específicos que nós podemos levar para a academia, podemos levar para a produção científica. E um ponto que eu quero deixar então muito mais, que eu quero realmente enfatizar aqui, é que não adianta tentar fazer um trabalho muito sério, tá? Não adianta tentar fazer um trabalho muito profundo nestas áreas das quais eu falei, antes de ter realmente uma base cultural firme, porque vai ser um trabalho muito penoso, pode ficar um trabalho de má qualidade, tá? Para vender e tudo isso. É claro que para nós mesmos talvez seja um trabalho a título de ensaio, pode ficar bom nesse sentido, tá? Mas não exatamente para ingressar nesse mercado. Tá? Inclusive é bom pensar, né? Aqueles que fazem esse tipo de trabalho, é bom ir acumulando, ir guardando esse tipo de exercício de tradução, exercício de anotação de livros, exercício de pesquisa, para depois corrigi-lo, aprimorá-lo e aí sim publicar ou levar para um portfólio, por exemplo, e tudo isso, né? Para apresentar a uma editora, etc. Então, o recado é: criem bases firmes, bases culturais firmes,
Deixem que esses assuntos, deixem que vamos dizer que esses interesses mais profundos de pesquisa e de trabalhos de produção acadêmica ou produção editorial apareçam ao natural, vamos dizer assim. Elas vão aparecer, não se preocupem, né? Aqueles que vão se dedicar a esta área em específico ou que desejam futuramente se dedicar a isso, vão ver que isto aparece no momento certo, né? Aparece no momento oportuno. Não precisam, então, portanto, forçar isso agora, que é o principal erro, né? Vamos forçar aqui a produção de um material, vamos forçar aqui a produção de uma tradução. Não forcem isso a não ser que seja por exercício, tá? O exercício sim, o exercício é bom, o exercício nós podemos parar a qualquer momento. Agora, oferecer um trabalho é algo mais grave, tá? Oferecer um trabalho pode ser algo a nos dar muita dor de cabeça, certo? Fico por aqui, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado deste apanhado geral. O aprofundamento disso tudo aqui virá no curso Officia Literarum mesmo, tá? Que eu destaco aqui nesse momento, e que deve então ser muito útil a muitas pessoas que desejam adentrar nessas questões mais específicas das humanidades. Muito obrigado e até a próxima.